Bom dia, querido e querida que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais um culto online da Nova Estação. Convido você a se concentrar, a separar um pouquinho das coisas que você está fazendo aí, a deixar um pouquinho de lado as suas preocupações e aproveitar desse momento na presença de Deus. Convido você a mandar esse culto ou compartilhar esse culto com outras pessoas e também a estar atento ao que Deus vai falar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nos colocamos na sua presença. Eu coloco a vida de cada um que está aqui acompanhando este culto, coloco a casa de cada um, coloco as famílias de cada um na sua presença, Pai, e peço que o Senhor venha trazer sobre eles a sua mensagem, Pai, trazer as suas bênçãos sobre essas vidas, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, vem com o seu poder, vem com a sua graça, invade as nossas vidas, transborde em nós mais da sua mensagem e toca onde o que o Senhor deseja e aonde que a gente precisa ser tocado. Em nome de Jesus, nós nos abrimos, nos colocamos na sua presença para que o Senhor venha fazer em nós o que o Senhor quer. Age em nós, transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que
lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Fique de pé um pouquinho, por favor. Queria que você estendesse a sua mão para mim, orasse por mim agora, com as suas palavras, do jeito que você quiser. Amém? Senhor, nós te entregamos esse tempo, nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor é o Rei deste lugar, o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E nós entregamos esse tempo porque a palavra é do Senhor. Nós somos somente um instrumento nas suas mãos, que o teu Espírito tenha liberdade entre nós e faça a tua obra, Pai, completa, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te exalto e eu oro agora por cada vida que está aqui nessa tarde, que o teu Espírito possa nos encontrar e possa fazer em nós aquilo que o Senhor tem preparado para este dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Pode sentar, querido. Obrigada. Hoje é aquele dia que o Senhor falou assim para mim. Eu falei, poxa vida, Senhor, hoje eu estou fraca. E aí o Senhor me disse, mas quando você está fraca, é que você é forte. Amém? E Deus se importa com aquilo que você é e não aquilo que você está. E eu falo isso porque eu estou com o coração muito triste. E é muito difícil quando a gente fica triste, a tristeza ela fica tomando conta do nosso coração e ela atrapalha muitas vezes, né? Aconteceu uma coisa muito triste com a pessoa que trabalha na minha casa, me ajuda. A filha dela sofreu um acidente e ela morreu imediatamente. E ela tinha só 21 anos. E assim, a gente ficou muito perto dela ali e ela me ligou já cedo ontem, chorando muito, desesperada e uma coisa assim muito triste, né? E a gente fica com o coração muito mexido, né? Mas o Senhor me sustentou. E em um momento onde eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor seja a minha força, seja a palavra na minha boca, seja a minha inteligência, seja a minha capacidade, amém? Porque não vem de mim, vem dele. E hoje é um dia muito especial, porque hoje nós encerramos a nossa série. Nós caminhamos durante esses 2 últimos domingos, contando hoje o nosso 3º domingo, a nossa série Juntos para Pertencer. E é um lugar para pertencer, né? Nós aprendemos no 1º domingo o valor de adorarmos juntos. O que isso significa? O que é servir a Deus, o que é amar a Deus, o que é estar aqui nesse lugar. A gente conseguiu entender, de maneira geral, o que representa a gente se reunir, a gente estar aqui nessa comunidade, inclusive ofertando, adorando, cantando, tendo um sentimento de reverência a Deus. Amém? No 2º domingo, no domingo passado, o pastor Zé falou um pouco sobre o valor de crescermos juntos.
O que isso significa? Ele trouxe algumas coisas práticas, do quanto Deus espera que a gente dê passos e que a gente se torne maduro, deixe de ser criança e passe a ser adultos espirituais. Nós temos um caminho a percorrer na caminhada cristã. Então, acho que foi muito claro, né, algumas coisas. E um dos objetivos de Deus na nossa vida é fazer com que a gente cresça. Amém? Isso é bom, isso é muito bom. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre o valor de estarmos juntos. Essa mensagem vai completar os 2 domingos anteriores. E é interessante porque a igreja é um lugar para pertencer aqui na terra. A igreja é um lugar para pertencer aqui na terra. E qual é o valor de estarmos então juntos? Qual é o valor? Por que a gente se reúne? O que está dentro desse valor que é tão importante e que não é simplesmente eu estar aqui falando ou cantando de maneira aleatória? Amém? E eu quero caminhar com vocês sobre 2 lugares. Eu tenho essa mania de quando eu vou pregar, parece que eu preciso sempre ter 2 linhas para conseguir chegar numa linha só. Então, a minha visão, primeiro, vai ser caminhar de uma maneira natural. Natural, com os seus olhos naturais, com aquilo que você vê. E depois a gente vai falar um pouco do sobrenatural. Amém? Então, primeira coisa, naturalmente, quando a gente pensa em estarmos juntos, né, no valor de estarmos juntos, eu acredito que um pouco a gente já caminhou de maneira natural, entendendo coisas práticas, coisas visuais, o movimento do seu corpo em estar aqui, nesse lugar, em ser igreja. Amém? Então, a gente entendeu que se envolver na comunidade é plano de Deus. É plano do Senhor para mim e para você. No mundo natural, de forma visível, se a gente parar para olhar a sociedade, quando a gente olha para o mundo como um todo, a gente não pode esquecer de olhar como está a vida hoje. É importante que a gente olhe o percurso natural da vida comum lá fora. E existe um esfriamento social hoje. Há um vazio nas mesas das nossas casas. Há um vazio. A ciência explica que as mesas estão vazias. Há um desinteresse das pessoas umas pelas outras. Então, hoje a gente vive um tempo onde as pessoas estão superficiais demais, onde a gente está muito mais conectado virtualmente do que fisicamente, emocionalmente falando. Vocês concordam comigo? Então, hoje o nosso mundo está assim. A nossa sociedade está assim. Hoje a gente fala de uma geração diferente. Se a gente fosse falar aqui de gerações, a geração atual tem uma característica muito mais superficial. E isso é visível, isso não preciso falar muito para vocês, que vocês percebem até no estilo de vida nosso. Ontem mesmo eu estava num aniversário à noite, de 15 anos, e uma moça estava do meu lado, ela falou, eu estava recepcionando os adolescentes no aniversário, e ela falou, eu fiquei impressionada que eles chegavam no aniversário e eles passavam reto. Ela estava no portão recebendo eles. Eles simplesmente entravam, desciam e passavam. Não falavam nem oi. Oi, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Era como se ela não estivesse ali. Então, existe uma característica muito forte de um estilo de vida antissocial, que até parece falta de educação, né? Para os mais antigos, né? Falta de educação. E interessante que também nós temos um dado importante nesse momento da sociedade, que é onde a gente tem um dos maiores índices de suicídio. Ao mesmo tempo que a gente tem o esfriamento social, a gente tem características de uma sociedade antissocial, a gente tem o esvaziamento das mesas, a gente tem a superficialidade, a gente tem uma das maiores taxas de suicídio.
principalmente com os adolescentes. Então, hoje é considerado um problema de ordem pública, de saúde pública, a questão do suicídio, por exemplo. Porque a gente considera que seja um problema evitável. Então, a gente tem, lógico, diversas causas, mas eu estou trazendo bem assim, bem superficial essa questão para que a gente possa entender o que nós estamos vivendo e o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Então, o suicídio é a segunda maior causa de morte dos adolescentes, por exemplo. Vocês acreditam nisso? E uma das causas é a solidão e a falta de suporte social que essa sociedade vive hoje. E olha que interessante e curioso. Um dos maiores problemas sociais que a gente enfrenta, a gente vê exatamente um caminho nas Escrituras que coloca o ser humano exatamente num lugar diferente. Exatamente aonde a questão do corpo, o corpo, a comunidade, a comunhão, ela traz saúde mental, ela traz saúde emocional e ela traz saúde espiritual. Ou seja, estamos de frente com a solução de uma sociedade que está caminhando a passos largos para esse lugar. E Cristo vem e mostra a solução. Onde está a solução? Quem é a solução daquilo que nós estamos enfrentando? É Cristo. Porque Ele nos sustenta, Ele transforma o corpo dele num lugar onde Ele pode estruturar e trazer uma vida diferente, saudavelmente falando, se é que existe essa palavra, mas de forma completa. Amém? Então, Hebreus 10, 25 fala, não deixemos-nos de reunir como igreja. Olha aqui, a Bíblia está dando um recado. Segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual é a primeira característica nossa quando a gente não está bem? Ah, hoje eu não vou. Qual é a primeira coisa? A primeira justificativa que você dá para você mesmo é tirando você do meio das pessoas. Todas as vezes que alguma coisa está acontecendo, você é empurrado para fora do corpo, porque o corpo é quem te cura, o corpo é quem te transforma, o corpo é quem te sustenta. Então, qual é a estratégia maligna? É fazer você sair do corpo, é fazer você encontrar defeito, é fazer você falar, hoje eu não estou muito bem. Então, ele te coloca lá fora e ele ainda dá um jeito de dizer para você que está tudo bem e que você está muito feliz ali. E que está satisfeito. E ele coloca pessoas, ele manda gente, ele manda coisas que vão acontecendo ao seu redor para você ficar satisfeito de maneira superficial e não conseguir encontrar esse lugar. Então, aqui a palavra está falando, não deixem de se reunir como igreja, porque a gente precisa encorajar uns aos outros. Porque vai ter momentos em que eu vou estar fraco e você vai estar forte. E você vai me ajudar. Vai ter outros momentos em que você que estava fraco vai estar forte e vai ajudar o outro que está fraco. Quantas vezes a gente está aqui reunido e eu estou ali louvando, cantando e o Senhor me mostra alguém e eu vou falar com essa pessoa, às vezes Deus não me mostra nada, Ele só fala assim, vai lá e ora por essa pessoa. E aí eu vou. Chegar lá, quando eu chego pertinho dessa pessoa e começo a orar, Deus começa a falar, Deus começa a trazer palavras, Deus começa a trazer entendimento sobre alguma coisa, e aquela pessoa recebe do Senhor algo especial. Mas porque eu estava aqui. E se eu não estivesse aqui? É claro que o corpo funciona como essa máquina perfeita, porque é o corpo de Cristo. Não é o meu corpo, é o corpo de Cristo. Amém? Então, a solução é a gente se reunir. E alguns dos objetivos da gente se reunir, eu destaquei alguns, para que você chegue nesse lugar de entender o valor. Eu creio que há algo espiritual que vai ser destravado na sua mente e no seu espírito a respeito disso. E você não vai mais regredir.
Você vai avançar, porque o Senhor quer que você viva o próximo nível espiritual da sua vida. Se você não entender isso, você não consegue viver o próximo nível de curas, de milagres, de transformação, de poder, de coisas que o Senhor tem preparado para a sua vida. Você precisa entender isso de uma vez por todas. E a primeira coisa de nos reunirmos, a importância é que a terra, a vida aqui, a terra, o mundo, o dia a dia, essa terra não é o seu destino. Você precisa entender que o seu destino não é aqui. E quando você se reúne, quando você vem até aqui, quando você está aqui de maneira temporária nessa terra, e quando você se reúne como igreja, você está antecipando o que você vai viver eternamente. Sabe quando a gente está aqui, a gente sente algo tão poderoso que você fala, eu nasci para esse lugar. Exatamente isso, porque esse lugar é para onde você vai. A palavra de Deus fala que o reino dele, Jesus está falando, o reino dele não é daqui, assim como aqueles que são dele não são daqui. Querido, você não é daqui. A sua cidadania, fala em Filipenses 3:20, é do céu. A sua cidadania não é da terra. Você precisa entender que você é um peregrino aqui. Você está passeando por essa terra por um tempo e a vida é um sopro. A vida é um sopro. Hoje você está aqui, amanhã pode ser que não esteja mais. Então você precisa se atentar, porque podemos ser um quando estamos aqui reunidos. Porque o nosso elo é Cristo. O elo que nos iguala é Cristo. Então, quando a gente se reúne, impressionantemente somos igualados e vivemos em comunhão. E a Bíblia fala em 1 João 1:3, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quando você vem aqui, você tem comunhão uns com os outros. E você tem comunhão com o Pai, assim como Cristo tem com o Pai. Amém? Nós desejamos ter comunhão uns com os outros e ter comunhão com o Pai. É interessante porque, ao mesmo tempo que a gente vive o esfriamento das mesas, dos relacionamentos, há uma necessidade embutida em nós de estar em comunhão. Porque Deus nos fez assim. E aí você entende a terceira característica que eu vou trazer para vocês, que é por que a gente se reúne? Porque você é um ser relacional. Você foi feito para se relacionar. Gente precisa de gente para ser gente. Você precisa vir para cá, estar em comunidade para que você tenha uma regra comum a todos. Para que você viva não somente aquilo que é bom para você, para que você aprenda a trocar, a fazer pelo outro. E esse movimento é um movimento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus cria o homem, Ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que você esteja só. Deus te fez para estar com alguém. Deus te fez para estar conectado à videira verdadeira, onde Ele é o cabeça e nós somos o corpo, amém? Então, a quarta coisa é que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo dele, acabei de falar. Um corpo só pode ser corpo quando está com as demais partes do corpo. Vê se vocês entendem isso. Não tem como uma mão ser um corpo, nem um pé ser um corpo. Um corpo só é um corpo quando todas as partes estão juntas. E lá em Efésios fala que nós somos um corpo, um é uma parte, um é outra parte, um tem uma habilidade, o outro tem outra. Ou seja, nós temos uma diversidade dentro do corpo, cada um com a sua capacidade, cada um com o seu jeito, cada um com aquilo que Deus fez com o original. Então, uma mão abandonada ali no canto, lá fora, perdida, não serve para nada, ela não é corpo. Ela é uma parte desse corpo. Então você precisa entender que quando a gente se une,
a gente se torna um corpo. Quando a gente se junta, a gente se torna o corpo de Cristo. Amém? E quando a gente pensa na questão sobrenatural, eu trouxe aqui coisas naturais, apesar de tudo que é natural ser sobrenatural antes de ser natural, o que o Senhor trouxe para mim é algo em relação a estarmos reunidos, o valor de estarmos reunidos tem a ver com muito mais essa parte, porque eu creio que a primeira nós fomos acompanhando ao longo dessa série. E quando eu pensei nessa questão sobrenatural, eu fiquei pensando que naquela passagem onde Jesus estava com os discípulos, caminhava com os discípulos, e ele chegou a um determinado momento, e ele disse assim, é melhor que eu vá, para que ele venha, para que o Consolador venha. E eu fiquei meditando nisso, pensando sobre isso, eu falei, mas os caras estavam com Cristo, aprendendo a ser e a viver como era realmente a vida com Jesus, eles estavam aprendendo ao vivo com Ele, aquele que trazia o reino, aquele que fazia milagres, aquele que trazia a palavra, era a própria palavra encarnada, e de repente, ele no meio deles ali, ele fala assim, olha, é o seguinte, gente, é melhor que eu vá, para que Ele venha. Então quer dizer que aquele que vem é melhor do que o que eu estou aqui, como presente. Quer dizer que aquilo que vai acontecer quando eu não estiver aqui com vocês, vai fazer com que vocês façam coisas maiores ainda. E aqui eu queria que você pensasse em algo muito poderoso, porque aquilo que iria vir, aquilo que ele estava anunciando que iria acontecer, é a principal coisa que nós carregamos na nossa vida, que é o Espírito dele em nós. Hoje ele não está mais aqui. É o Espírito dele em nós. E essa consciência do Espírito que você precisa ter o tempo inteiro, dia e noite, vai fazer com que você valorize o que de graça Deus derramou sobre a sua vida, que é o próprio Espírito dele, que é Ele mesmo morando em você. Ah, querido, como a gente não valoriza. Como a gente esquece que nós somos casa, que Ele está em nós, que Ele fala o tempo todo, que Ele movimenta a nossa vida, que Ele está nos sustentando, que Ele está tentando muitas vezes revelar coisas, e a gente está esquecendo, a gente está somente olhando com olhos naturais. Em João 17, 22 e 23, fala assim, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha que interessante, ele fala que eu dei-lhes a glória, eu dei-lhes a minha presença, eu dei para vocês a minha presença, certo? Para quê? Para que vocês sejam um. Ele deu com um objetivo. Então ele estava aqui com eles, aí ele vai embora. Para que esse venha. E aqui ele tá ainda aqui, Jesus ainda estava aqui, ele estava anunciando o que ia acontecer. Então ele está falando o seguinte, eu dei-lhes a glória que você me deu, eu estou dando a eles a minha própria presença, que é a presença do Pai no Filho, amém? Para que eles possam ser um, assim como a gente é. Assim como eu e você, Pai, nós somos. Para quê? Para que eles sejam levados a uma unidade plena. Para que nós possamos ser um corpo pleno, único, e aí nós vamos caminhar nisso, porque eu quero que vocês entendam de uma forma diferente sobre isso. Porque é desse jeito que o mundo vai conhecer o amor e quem é o próprio Cristo através de nós, amém? Então, olha que interessante, algo nos empurra a viver cheios de Deus. Algo nos empurra, porque nos foi dado.
Então, há um movimento, há um convite de que você tem um Consolador que precisa visitar a sua vida, que precisa morar em você, que você precisa ser cheio dele. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, há um convite para nós de que nós precisamos ser cheios do Espírito dele. Amém? E ele fala, sem mim, nada podeis fazer. Ele em mim é o Espírito dele em mim. Amém? Estão conseguindo acompanhar? E parece que, num determinado momento, a gente pensa assim que as últimas palavras de Jesus foi a grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Amém? Mas você sabe que não é? Você sabe que não é a última coisa? Queria que vocês abrissem lá em Atos, capítulo 1. É interessante porque quando as últimas palavras, elas são muito importantes, né? As últimas palavras, elas são sempre algo assim, um segredo importante para a nossa vida. E aqui, em Atos capítulo 1, Jesus, ele já tinha sido crucificado. E nós estamos falando da presença do Consolador que viria, ele está anunciando o quanto isso era importante, o quanto era melhor que ele fosse para que esse Espírito viesse. E aqui no capítulo 1 de Atos, Jesus aparece, Jesus esteve por 40 dias falando com as pessoas, aparecendo e se comunicando. E no capítulo 1, ele fala o seguinte, que nesse período, enquanto ele aparecia, ele falava sobre o reino de Deus. E aí, lá no versículo 4 do capítulo 1, tem uma parte que ele está falando. Ele dá uma ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu começo a entender uma coisa aqui. Ele dá uma notícia de que eles precisavam esperar pela promessa. Ele dá a notícia aqui de que aquilo que ele tinha anunciado, que viria, iria acontecer. E aqui ele está falando para eles, vocês precisam esperar. Vocês precisam esperar o que vai acontecer, porque está prestes a acontecer a promessa que eu disse que iria acontecer. E aqui ele fala para eles, vocês precisam ficar aqui esperando. Porque aquele que é mais importante do que eu, que é melhor do que eu, vai estar aqui. Porque é um pouquinho mais para baixo. Se vocês verem aí, no versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Querido, aqui há algo sobrenatural. Há algo sobrenatural, sabe por quê? Porque se você caminhar mais um pouquinho, segue no capítulo 1, vai lá para o versículo 14. Ele fala o seguinte, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que estava acontecendo aqui? Caminhe comigo. Eles continuavam reunindo em oração. Eles continuavam esperando por aquele que era mais importante do que Jesus. Segundo Jesus mesmo tinha dito, que viria o Consolador. Aqui eu olho e eu entendo que enquanto eles esperavam, eles se reuniam. Enquanto eles esperavam o Consolador, eles se reuniam em oração. Há um movimento sobrenatural quando a gente se reúne em oração. Porque ele já veio, mas quando a gente se reúne em oração, como corpo, como igreja, ele nos enche mais uma vez. Porque nós estamos esperando por ele. Nós não estamos aqui esperando porque ele vai nos abençoar. Não, nós estamos aqui esperando pela presença dele. Quando nós viemos aqui, nós viemos adorá-lo, entregá-lo, ofertá-lo, ouvir a palavra que ele tem para nós, mas nós estamos esperando por quem? Pela manifestação do Consolador. Porque sem ele, nada a gente pode fazer.
Sem Ele, nada, nada, nenhum valor, porque aqui ele fala, só assim serão minhas testemunhas. Só assim eu e você vamos poder ser testemunhas desse amor, desse Jesus que nós pregamos. Se Ele não encher as nossas vidas, se Ele não transbordar em nós, nós não seremos testemunhas de ninguém, seremos testemunhas de nós mesmos. Então, Ele quer que você tenha o Consolador em você. E eu creio que você já tem. Porque isso não é uma condição, somente aqueles que... Não, não, não. Há uma promessa de que Ele viria. Então, o que eu entendo aqui, que existe uma matemática celestial para quando a gente se reúne, para a gente viver a unidade. Eu entendo que o corpo, que sou eu e você, mais o cabeça, que é Cristo, amém? Se manifestando enquanto nós nos reunimos, isso é unidade. Essa é a unidade plena de Cristo, amém? E quando a gente se reúne no nome dEle, num só lugar, esse é o próprio corpo de Cristo. O corpo é só esse aqui? Não, não, o corpo de Cristo está espalhado. Todos aqueles que se reúnem são o corpo de Cristo, em nome dEle, amém? Então, quando a gente se reúne, algo poderoso acontece. Não tem como. Quando a gente se reúne e espera por Ele, quando a gente se reúne e entende que a oração em unidade tem um poder sobrenatural, você sabe o que eu estou falando. Você sabe porque você sente, você sabe porque quando você está aqui, você sente o que acontece, você vê o que acontece, e ainda que você não tenha a percepção física, você precisa ter essa consciência. Que existe uma coisa acontecendo que você não pode ver. Existe algo acontecendo enquanto a gente se reúne que não é possível mensurar. E que enquanto você está reunido aqui, está acontecendo dentro de você, está acontecendo dentro do seu corpo, está acontecendo dentro da sua mente, está acontecendo dentro da sua alma, que você muitas vezes nem sabe. E daqui muito tempo, quando de repente algo acontece, você fala, Deus, algo aconteceu, eu fui transformado. Não, não, querido, você já foi transformado faz tempo. Em várias vezes em que você estava reunido, em várias vezes que você buscava Deus junto, em várias vezes que você levantava a sua mão, se expressava, cantava, se entregava e dava a Ele aquilo que você tem. Aquilo que Deus faz nem sempre é percebido a olho nu por você mesmo. Só que muitas vezes eu e você dependemos de coisas visuais. Dependemos de coisas que eu posso tocar para falar assim, hoje Deus me transformou. Hoje Deus me curou. Hoje Deus... Não precisa. Você não precisa, porque você precisa crer na promessa de que quando você se reúne, há um poder se manifestando entre nós e fazendo aquilo que você muitas vezes nem pode mensurar, porque a Bíblia fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, existem coisas que você nem sabe falar, mas que quando você se movimenta dentro desse lugar, você é cheio, você é acrescentado, você é curado, você é transformado, você é tirado de um lugar e colocado em outro. É por isso que você precisa estar aqui, querido. E olha que interessante. Quer ver como é que aconteceu? Vai para o capítulo 2. Versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam um só, todos reunidos, aleluia, num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém
judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Olha que interessante. Eles estavam todos reunidos num só lugar. Querido, há muito poder quando a gente se reúne. Você precisa entender isso. Há muito poder. Só que há poder, sabe quando? Quando você tem consciência da presença dele. Quando você tem consciência, você valoriza. Quando você tem consciência, você abre a sua boca e participa. Quando você tem consciência, você começa a orar, a declarar, a entrar nesse ambiente e de repente ele vem. E de repente a nuvem de glória vem sobre nós. E de repente você está sendo transformado sem que você tenha pedido. Então esse lugar aqui, quando ele veio pela primeira vez, eles estavam reunidos. E a Bíblia fala que eles permaneciam unânimes em oração. Eles permaneciam esperando, porque Jesus havia dito que era mais importante aquele que viria. Eles estavam esperando, querido. O quanto você espera por Ele, para que Ele te encha, quando você vem até aqui. Com quanto é maravilhoso você ser cheio, você ser fortalecido, você se sentir amado, você entender o seu tamanho diante da grandeza dEle, você entender sentido sobre a vida, você sair daqui restaurado, com algemas quebradas, com a sua dor diminuída, muitas vezes. Mas como esse lugar é poderoso. Querido, eu não sei o quanto você deseja esse lugar. Mas isso acontece quando a gente se reúne. Há um movimento espiritual sobrenatural quando a gente se reúne. O Espírito Santo vem sobre nós. Que somos o seu povo, que representamos Ele aqui na terra. Sabe por quê? Porque há uma demonstração de quem Jesus é em nossa unidade. É por isso que Ele vem. Porque quando a gente se reúne no nome dEle, e a gente se torna unidade, Ele vem, porque Ele está vendo Ele está vendo a representação dEle aqui na terra, e Ele vem e transborda sobre nós. Não há barreiras, querido, quando Ele vem. A manifestação do sobrenatural não tem como controlar, não tem como manipular. Eu vi outro dia um vídeo falando que as igrejas das paredes pretas, né, as churches, elas viciaram as pessoas em dopamina. Agora estão inventando isso. Cara, eu não sei o que eu sinto, não tem nada a ver com isso. Eu não sei você, se você está dopaminado. Mas que o Espírito Santo também faz isso, Ele faz. Amém? Agora sim, como controlar? Não há como controlar, não há como fingir. Quando Ele vem, Ele vem. E por que às vezes Ele vem e às vezes Ele não vem? Sabe por quê? Porque quando uma parte do corpo está fora do corpo, não está representando Jesus. Não é a unidade. E muitas vezes a gente não sente. Mas quando a gente começa dentro daquele ambiente, você começa a entrar. Quem está aqui começa a te levar, e você começa a se entregar, e você começa também a entrar. De repente, a manifestação poderosa de Deus vem. Glória a Deus. Então, queridos, uma coisa acontece nesse lugar, quando eles estão reunidos. Eles foram batizados pelo Espírito Santo. Eles foram levados, aqui há uma promessa. Não tem distinção. Não é para um e não é para outro. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. E aqui é muito interessante porque parece que são as línguas de fogo, as línguas estranhas que chamam a atenção. Não, querido, é quando eles ouvem o som. Porque o som é o som do céu, do rugido de Deus. Quando aquele som veio, as multidões começaram a se achegar. E aí sabe o que acontece em seguida? Muitas pessoas são convertidas. Mais de 3.000.
porque as pessoas estavam atônitas. Começaram a falar, vocês estão bêbados, eles estão bêbados. E aí Pedro fala, não, mas agora 9 horas da manhã, não tem ninguém bêbado aqui não. Né? E muitas pessoas são convertidas, porque há a manifestação do poder de Deus. Querido, quando Ele vem, Ele vai quebrando tudo. E às vezes a gente pensa que a unidade, né? Quando a gente pensa em unidade, poxa, é bom que a gente esteja junto, porque nós somos um. Unidade não é uniformidade. Unidade é você em celebrar a diversidade. Porque a diversidade é o corpo. A diversidade é a diferença. E ser unidade não é ser todo mundo igual. Não, não, não. É o mesmo coração. É o mesmo movimento. Amém? E é aqui que nasce a igreja. É aqui que nasce a igreja. É daqui que vem o nome no original de comunhão, que é a koinonia, né? Que é uma palavra que fala sobre uma característica comum. Aquele grupo tinha algo em comum. Olha que interessante, eles eram diferentes, eles falavam línguas diferentes, mas eles tinham algo em comum. É aqui que nós só temos algo em comum. Amém? Quando a gente está num só lugar, com um só coração, com uma só busca, o poder vem. E quando nesse encontro ele vem, existe transformação. Quando nesse encontro ele vem, existe uma atmosfera espiritual que não dá para ser forjada. Existe algo que você não pode sustentar e nem inventar, apenas pode participar. Porque é Ele que faz, não é você. Tanto é que depois disso, quando eles experimentam, eles não param mais de se reunir. É aqui que nasce a igreja. É aqui que nasce eles entendem o valor deles estarem juntos. E eles começam a se reunir. Se vocês seguirem lendo, vocês vão perceber no versículo 42 do capítulo 2. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Querido, é o seguinte, quando a gente se reúne e eles passam aqui ver que esse poder se manifesta, eles não querem mais parar de se reunir. Você precisa continuar se reunindo. Você precisa vir para cá valorizando o que Deus faz aqui. Ah, mas Ele faz em casa. Não, não, Ele faz, claro que Ele faz. Mas existe algo que é especial aqui. Amém? E eu quero falar algumas coisas para terminar. Dentro de tudo isso que a gente conseguiu perceber, que sobrenaturalmente, quando a gente se reúne, acontece. Primeira coisa, quando a gente se reúne, a gente vê a manifestação do Espírito. Eu vou resumir tudo que eu falar, tudo que eu falei até agora. Quando a gente se reúne, a gente vê a manifestação do Espírito. Existe algo que acontece comigo e com você que nos transforma. Amém? Número 2, o próprio amor está interagindo com a gente. O próprio amor, que é Cristo. Amém? Esse ambiente carrega amor. E não sei se você percebeu, mas quando a gente está aqui reunido e Ele vem, a gente não sente raiva, a gente não sente medo, a gente não sente nada de ruim, a gente só ama, a gente só ama. Quantos conseguem entender isso que eu estou falando? A gente só ama, porque nesse lugar, essa manifestação gera isso dentro de mim e de você. Que você ama tanto que você olha o irmãozinho do lado, você está amando ele, você nem sabe por quê, você nem conhece ele. Você olha a pessoa e fala, gente, queria abraçar. Queria abraçar, e aí você vai, abraça, e aí você ora. Só acontece isso aqui, no corpo. Quando a gente está reunido,
Quando a gente está, o Espírito faz, sabe o quê? Quebra toda a divisão. Não, quebra tudo. Todo mundo é aceito. E é tão interessante porque aqui, se você for estudar, até um pouco antes, não se contavam mulheres e crianças. Mas a partir desse momento, eles começam a falar pessoas. E eles começam a falar de mulheres, sim. Porque aí não há mais divisão. Se você olhar, ó, vai lá no versículo... Vou só mostrar para vocês isso. No capítulo 2, versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui, ele fala, filhos e filhas, jovens e velhos, não há divisão, não faz diferença, rico, pobre, alto, baixo, homem, mulher, criança, jovem, idoso, não importa, porque quando ele vem, ele se manifesta a todos, amém? O poder que acontece na nossa reunião, no nosso valor de estarmos aqui, traz milagre. Tem um evangelista que fala essa frase. Em unidade, Deus ofende a sua mente para revelar o seu coração. Porque em unidade não quer dizer que a gente vai ser só amaciado por Deus. Não, 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 não. Quando Ele vem, muitas vezes a gente é quebrado. É confrontado, mas sabe por quê? Ele quebra a sua mente para mostrar o coração dele. Então, nesse lugar, a oração em unidade é a plataforma que gera o ambiente que todas as outras coisas perdem o valor. Todas as outras coisas da sua vida. Quando você sente isso aqui, você sai daqui, você vai para sua casa, você fala assim, nossa, acho que isso aqui nem é tão grande assim, mas não vou mais nem olhar isso. Não, isso aqui não tem mais valor. Não, eu acho que não é bem assim, porque é isso que Ele faz com a gente. Amém? E por último, eu quero que você abra o Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aleluia. É aqui. Amém? Querido, feche seus olhos. Espírito Santo, nós te valorizamos neste lugar. Nós te desejamos neste lugar. E nós pedimos que o Senhor possa nos transportar para esse senso onde a unidade revela quem o Senhor é. Senhor, leva os nossos corações a valorizarmos, estarmos aqui. A valorizarmos e a percebermos o que o Senhor faz em meio àquilo que eu não posso ver. E aquilo que eu não posso fazer sozinho. Por isso, Espírito de Deus, cuida de nós agora. Leva a tua igreja para este lugar. Tira os pés daqueles que estão
afastados, Senhor. Aqueles que estão feridos, magoados, que Teu Espírito leve agora um direcionamento daquilo que eles precisam fazer, daquilo que eles precisam falar. Qual é o movimento que o Senhor precisa fazer com que eles entendam nesse momento, para que eles deem esse passo, para que eles possam participar disso que o Senhor faz quando nós estamos juntos, Deus. Leva, Senhor, aqueles que estão adormecidos, aqueles que estão anestesiados, aqueles que estão apagados, a um lugar de valorizar esse encontro onde os santos se reúnem, aonde o Senhor liberta, aonde o Senhor libera palavras de vida, aonde o Senhor cura, onde o Senhor libera palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, nós chamamos, Senhor Jesus, nós chamamos, em nome de Jesus. Amém. Querido, hoje também é ceia. Então, propositalmente... Estão me ouvindo? Eu gostaria que vocês hoje fizessem um movimento de ceia diferente. Já que nós estamos aqui para valorizar esse lugar, para orarmos, para estarmos com a consciência diferente de quando a gente está aqui. Eu queria que você se reunisse pelo menos com 4 pessoas. E que vocês ficassem próximos. De 4 em 4, ou de no máximo 5. Vocês podem se movimentar agora. Se juntem. Fiquem de uma maneira que você consiga ver a pessoa. Não precisa girar só em cadeira, mas podem ficar em pé, podem se acomodar do jeito que vocês conseguirem. Pronto? Se você puder, olhe nos olhos dessas pessoas que estão pertinho de você. Olha como eles são diferentes. Olha como o sorriso de um é de um jeito, o sorriso do outro é de outro. Queria que vocês se olhassem. Porque tem um momento que Paulo chama a atenção da igreja, onde eles estavam comendo a ceia de forma indigna. Porque eles estavam mais preocupados em encher a barriga do que de fato viver o que é comunidade. E eu creio que hoje é um convite do Senhor para que a gente possa viver o que realmente é uma comunidade, o que realmente é uma comunhão. Então, olhe no olho do seu irmão, olhe para ele. Ele faz parte do corpo que é de Cristo. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Querido, vocês estão recebendo os elementos da ceia. Vocês vão receber um pão maior. Esse pão maior é justamente para que vocês possam partir entre vocês, para que vocês possam repartir o pão. Mas antes de você repartir o pão, querido, fique em silêncio. Se você puder, toque no irmão. Se você tiver com a mão livre, toque nele. Queria que você pudesse sentir talvez o que ele está sentindo nessa tarde, nessa noite. Talvez ele esteja precisando que você seja sensível para encorajá-lo, para fortalecê-lo com uma palavra, para dizer algo do Espírito para ele. Se você puder, diga uma palavra para ele. Se o Espírito Santo está te falando algo, fala para essa pessoa o que Deus está falando para você falar agora.
Se você não tem nada para dizer, ore por ele, comece a agradecer pela vida dele. Por ele ser parte do corpo com você. Comece a agradecer pela aliança que o Senhor renova nessa noite. Pelo sangue dele derramado, pelo corpo dele moído na cruz. Para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ter livre acesso. Comece a buscar pelo Espírito de Deus, por aquilo que ele quer fazer nesta noite, através dessa ceia. Senhor, nós te desejamos, Pai. Nós somos o seu povo e nós desejamos o Senhor. Nós precisamos da manifestação do seu Santo Espírito. As nossas vasilhas estão vazias, Pai. Nós estamos te esperando, Pai. Nós estamos te esperando, ansiando pelo seu toque. Visita, Senhor, visita o teu corpo. Sustenta aqueles que estão abatidos. Levanta aqueles que estão fracos. Traz cura àqueles que estão doentes. Que bom que você acompanhou esse culto online junto com a gente. Eu quero te convidar a ir mais profundo, a ir além. Nós queremos estar junto com você em família. Então pegue seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela. Ali você vai encontrar mais informações sobre as células. Nós queremos nos conectar com você. Que o Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana.